Então, sem mais delongas, vamos dar início aí à fase de apresentação. Vou passar a palavra para a Carmen. Antes, só queria avisar que o tempo de fala é 20 minutos e eu vou estar aqui dando os sinais aí de tempo quando tiver 5 minutos e 2 minutos para o final, tá bom? Carmen, por favor, abra o seminário para nós. Boa noite. Eu vou começar agradecendo os palestrantes, né? Nós temos, inclusive, uma palestrante de Portugal, palestrantes de fora de São Paulo que vieram nos prestigiar, Maria Lúcia, que vem de Brasília também, para fazer esse seminário aqui em São Paulo. E agradeço muito por virem aqui pensar conosco uma política econômica, uma alternativa para a política econômica, neste país tão rico, não é, Fernando? Fernando vem representando uma das grandes riquezas do Brasil, que são os nossos campos de petróleo. Então, temos que achar alternativas para esse país rico. Quero agradecer a todos vocês que vieram, né? Nós estamos quase lotado aqui esse auditório. Nessa sexta-feira, à noite, véspera de feriado, né? Todo mundo buscando aqui também caminhos alternativos para construir uma sociedade mais justa, mais equilibrada. Agradecer a todos os colaboradores e apoiadores da Auditoria Cidadã, os sindicatos, os movimentos sociais, porque eu tenho certeza que a única chance que a gente tem de fazer com que as nossas reivindicações, os nossos objetivos sejam alcançados, é estarmos juntos na nossa luta, né? Então, precisamos realmente nos unir para buscar os nossos objetivos. Quero agradecer também os colegas que são de outros núcleos da Auditoria Cidadã. A Auditoria Cidadã já tem mais de 14 núcleos, então alguns já vieram de outros estados para participar e prestigiar o seminário, trocarmos ideias. Muito obrigada por terem vindo. E gostaria de pedir a todos uma salva de palmas especial para o pessoal da coordenação do Núcleo São Paulo. O pessoal da coordenação do Núcleo São Paulo não mediu esforços para que a gente conseguisse realizar esse seminário. E somos todos voluntários. Trabalhamos com o coração por uma causa que nós acreditamos. E o perfil do Núcleo São Paulo é muito o perfil da Auditoria Cidadã. Nós temos no Núcleo São Paulo pessoas de todos os segmentos sociais. Geógrafo, matemático, funcionário público, desempregado, dona de casa. Nós temos médico, advogado, enfim, vários representantes, comerciantes, artistas, músicos, né? Alguns aqui do Núcleo São Paulo
acreditam em algumas religiões, cada um acredita na sua, e alguns do Núcleo São Paulo são agnósticos. Vários do Núcleo São Paulo são muito jovens, cheios de energia, cheios de vontade de mudar esse mundo com boas ideias e ideias novas. E nós temos alguns que, como diz a Maria Lúcia, como eu, somos jovens há mais tempo, não é? E nós podemos contribuir com a nossa experiência de vida. E esse grupo tão heterogêneo, tem um traço comum que nos une, que é a indignação. Justamente a indignação de ver um país tão rico como o Brasil ter um percentual gigantesco da sua população em condição de pobreza e miséria. A gente não consegue admitir uma coisa dessas. A gente vê nos jornais diariamente, e isso há muitos anos, diariamente, notícias sobre corrupção, corrupção, corrupção e mau uso do dinheiro público. Eu vou perguntar uma coisa para vocês. Se a gente fosse escolher aqui agora, nesse momento, duas alternativas para usar R$1 bilhão. Uma alternativa seria, vamos investir no hotel de Brasília, no hospital de Brasília, que está todo arrebentado. Não atende as pessoas, não tem vaga, não tem equipamento, não tem nada. E a outra alternativa é construir um shopping no Congresso. Qual a alternativa? A ou B? Alternativa B? É isso? Não, alternativa A. Então, é isso que nós precisamos urgentemente fazer. Nós precisamos cuidar do dinheiro público, porque o dinheiro público é nosso, é seu, é meu, é nosso dinheiro. E nós temos que ver se ele não está sendo desviado em fraudes, se ele não está sendo utilizado no destino que ele seria mais importante utilizar. E nós aqui da Auditoria Cidadã verificamos que a pior versação de verba, a pior corrupção, que inclusive dá um nome aqui de título ao seminário, está na questão do sistema da dívida. E é a maior, porque é a maior mesmo. Porque em termos de valor, ela é a maior. Essa corrupção que a gente vê, e essa má versação de dinheiro, gira na casa dos milhões de reais. Às vezes passa para a casa de R$1 bilhão. Mas a dívida pública fica na casa de trilhões de reais. Trilhões de reais. É isso que nós alertamos. É por isso que nós estamos aqui nesse trabalho voluntário, de coração, dedicando boa parte do nosso tempo a lutar contra isso. Uma dívida que desvia trilhões de reais. Então, é assim que funciona. Nós temos a arrecadação federal e antes que ela seja distribuída para Previdência, para estados e municípios, para todas as áreas de sociais, como saúde, educação, que ficam lá com pouco mais de 3%, antes disso, quase a metade do orçamento vai para a dívida. Antes, metade do orçamento vai para a dívida. Ano após ano. Esse quadro, que é o gráfico que a gente faz do orçamento, esse é o executado em 2014, mostra aí que em 2014, 45,11% foram para pagamento do serviço da dívida. Este ano, de janeiro até agora,
já foram mais de 930 bilhões para o pagamento do serviço da dívida. Quase 1 trilhão. Quase 1 trilhão este ano, o que dá 49% do orçamento. E isso significa, por dia, 3,1 bilhão para a dívida pública, por dia. É uma coisa inacreditável. São 3 estádios do Itaquerão por dia para o serviço da dívida. O estádio lá custou 1 bilhão? Pois então, são 3 estádios por dia. Né? O mais difícil é mudar esse negocinho. Deixa eu ver se eu acerto aqui. Acertei. Não bastasse isso, tudo que vai para a dívida e o pouco que sobra para as áreas sociais, porque não é à toa que está tudo sem poder ter mais verbas para a saúde, a educação, não bastasse isso, a gente tem aí o ajuste fiscal. Né? O que é o ajuste fiscal? O ajuste fiscal tem 2 pilares, basicamente. Um é a tentativa de aumentar tributos. Que tributos? Tributar mais aquele pequena parcela que detém uma grande fortuna do país? Não, tributar mais o trabalhador, com CPMF, imposto de renda sobre venda de bens. Ninguém falou sobre tributar grandes fortunas. Né? Então, aumento de tributos por um lado e corte de gastos por outro lado. Em maio de 2015, 69,9 bilhões cortados em pensão, seguro-desemprego, abono salarial, saúde e educação. Em junho de 2015, 8,6 bilhões foram contingenciados. E, em setembro de 2015, 20 bilhões na habitação, saúde e para não reajuste do servidor público federal. Quer dizer, já as áreas sociais são tão carentes, falta tanta coisa de moradia, saúde, educação, saneamento, investimentos em energia. Cortar mais. É esta a solução do Brasil? É esse o caminho que nós temos que seguir? Me parece que não, porque quanto mais corta, pior está ficando, não é? Então, realmente, esse não é o caminho do nosso país. Nós temos que achar outro caminho. E a quem interessou um ajuste desse? Porque quando esse ajuste saiu, os sindicatos, os movimentos sociais, os empresários, todos foram unânimes contra o ajuste fiscal. Todos. Quem foi a favor do ajuste fiscal? A quem esse ajuste fiscal interessou? E eu peguei aqui para vocês, em setembro, uma notinha que saiu na Folha de São Paulo no dia 19, depois de todos do último ajuste ali, que dizia: na avaliação da FEBRABAN, Federação dos Bancos, as medidas dos ajustes fiscais mostram compromisso do governo com as contas públicas. Que contas públicas? Para onde que vai esse dinheiro dos cortes dos gastos sociais e de mais aumento? É para pagamento da dívida. É para pagamento dos credores. Quem são os credores? Sistema financeiro. Então, para eles, somente a eles, agradou e interessa esse tipo de procedimento de cortes de área social, de aumento de tributos e de juros altos. E eu infelizmente, esse sistema da dívida não está só no governo federal. Amanhã
nós teremos uma palestra com o professor Marco Ferreira, que é aqui do Núcleo de São Paulo, e que fez um excelente, maravilhoso estudo sobre a dívida pública do município de São Paulo. É um verdadeiro escândalo de fraudes, de ilegalidades comprovadíssimas por 3 CPIs. E nós estamos pagando essa conta monumental no município de São Paulo. Amanhã o Marco vai falar sobre ela. E eu vou só peguei o exemplo aqui do estado de São Paulo, porque isso tem em outros estados e outros municípios. A dívida do estado de São Paulo também é outra vergonha. Veja só, em 1998, foi feito um contrato com a União de 46 bilhões de reais de uma dívida que o Estado tinha. Uma dívida mobiliária de 20 bilhões, que é uma dívida questionável, que também tem um monte de precatórios que são colocados em dúvida quanto à sua veracidade. As dívidas do Banespa, 24 milhões, quase 25 milhões. E as dívidas da nossa Caixa, nosso banco. Isso somado, o que aconteceu? A União ficou com essas dívidas, quitou essas dívidas lá, e passou a ser credora do Estado de São Paulo. Agora, a União passou a ser a agiota do Estado de São Paulo, assim como ela é a agiota do município de São Paulo. Porque os juros cobrados aqui é o IGPDI mais 6%. É uma taxa estratosférica. Tão estratosférica que aqueles 46 bilhões em 98, aqueles 46 bilhões foram pagos mês a mês religiosamente, até porque, se não pagar, as sanções para os estados e municípios são tenebrosas. Então, pagando religiosamente e comprometendo 13% da receita líquida do Estado, todos os meses, para este pagamento à União, para essa cobrança de agiotagem que um ente federado faz do outro, nós chegamos, em dezembro de 2014, com um saldo devedor de 200 bilhões. Quer dizer, você paga e a dívida só aumenta. É um verdadeiro absurdo. E não é só isso. No contrato do Estado com a União, tem outros detalhes que foram atendimentos aos ditames do FMI, como política econômica do Estado, eles orientam como tem que ser a política econômica do Estado, e a perda, nós tivemos ainda, neste mesmo contrato, previa a perda de empresas do Estado para a União. Dentre elas, a Eletropaulo, a CESP, Companhia Energética de São Paulo, a FEPASA, Ferrovia Paulista, o CEAGESP, que é da União, e o Banespa. Lembra que eu falei que metade daquele valor que nós emprestamos de 46, que agora é 200, era de dívida do Banespa? Pois então, nós ficamos com a dívida e entregamos o Banespa, uma empresa limpinha, arrumadinha, sem nenhuma dívida e sem nenhum problema, para o Banco Santander. Praticamente de graça. Então, já levantaram a plaquinha, mas eu estou acabando. Eu queria dizer para vocês que o objetivo desse seminário, que já foi feito várias vezes em Brasília, e pela primeira vez nós temos a honra de fazer aqui em São Paulo, nós estávamos pensando qual o objetivo desse seminário, quais os objetivos. Então, o primeiro é buscarmos aqui
com pessoas, com nossas conversas, nesse momento que vamos parar para refletir sobre isso, pensarmos sobre encontrar caminhos para divulgar essa questão. Porque as pessoas não sabem, as pessoas desconhecem a questão da dívida pública. Então, nós precisamos encontrar caminhos para essa divulgação. E amanhã, depois do horário do almoço, nós vamos ter, inclusive, uma mesa só sobre a comunicação, para justamente tentar pensar em caminhos alternativos para ampliar essa divulgação. Outra questão é mapear as dificuldades das diversas áreas sociais e determinar como a problemática da dívida interfere diretamente nessas questões. Então, a primeira mesa, toda a parte da manhã, será destinada a ver os problemas de saúde, educação, precarização do trabalho, violência e outros temas que nós vamos ter interessantes. E qual o link que a gente pode fazer dessa situação tão precária desses setores com a questão da dívida pública? Outra intenção que nós temos aqui com o seminário, algumas pessoas estão participando pela primeira vez, outras já estiveram, mas não há uma aproximação tão grande. Então, a gente quer que mais pessoas, muita gente, venha participar conosco nessa luta. Então, é um convite que nós fazemos a todos, quem for do Núcleo São Paulo, que venha ficar conosco, quem for do interior, que venha falar conosco para que possa ser um retransmissor dessa questão lá na sua cidade, lá no seu local. E também os de fora, né, que tiverem interesse em entrar para essa luta, nós precisamos realmente de todo mundo para poder vencer essa questão terrível que se chama mercado. E, por último, né, obviamente, nós vamos tentar aqui pensar todos os caminhos possíveis para atingirmos aquilo que a gente acha que é a única solução para a dívida pública. É fazer uma auditoria dessa dívida. A auditoria é fundamental, porque a auditoria mostraria todas as ilegalidades e fraudes que nós estamos pagando. O absurdo de pagarmos os juros mais altos do planeta no país. A auditoria nos daria esta capacidade de dizer: nós queremos pagar, mas nós só vamos pagar o que nós efetivamente devemos. Nós não somos caloteiros, nós não queremos dar calote em dívida. Nós queremos pagar só o que devemos. Porque quem tem uma conta para pagar, como nós temos, que soma dívida interna e externa de mais de 5 trilhões, quem tem como nós uma conta que nos últimos 12 meses, com base na divulgação recente do Banco Central, pagou 520 bilhões de juros, só de juros, nos últimos 12 meses. Quem de janeiro até 30 de outubro pagou para o serviço da dívida mais de 930 bilhões, tem direito de saber, no mínimo, o que é que está pagando. Não é um troco de padaria que nós estamos falando. É de muito dinheiro. É de metade do orçamento. Então, por isso, eu quero aqui, em nome de todo o Núcleo São Paulo, não é, convidar a todos para se aproximar e trabalhar conosco, deixar a vocês um forte abraço, agradecer pela atenção e desejar também um excelente seminário. Muito obrigada, viu?